Porque nós temos no Brasil, um país do tamanho de um continente, e nós temos um país que é relativamente autossuficiente em petróleo. Por que relativamente e não plenamente autossuficiente? Porque nós exploramos diariamente, Saulo, mais petróleo do que consumimos, é verdade. Mas nós só temos 13 refinarias. 13 refinarias. Para um país do tamanho de um continente, a 10ª maior economia do mundo, né? Mais de 210 milhões de habitantes, e nós refinamos 56% do nosso petróleo. Nós somos obrigados a vender 44% do nosso petróleo, chamado então de petróleo cru ou petróleo bruto. Esse petróleo cru ou bruto, ele é uma commodity. O que é que a gente chama de commodity? É uma matéria-prima. Então o preço desse petróleo, ó, bem baixinho. Nós somos obrigados a comprar 44% do petróleo já refinado, que custa 3,5 vezes mais caro do que esse petróleo bruto que a gente vende. Para complicar mais ainda a situação, a nossa PPI, que é a Política de Paridade Internacional, né, que é o plano econômico que a Petrobras passou a adotar a partir de 2017, no governo Temer, não apenas é de não intervenção no preço interno do combustível, como de corrigir o combustível internamente no Brasil sempre que houver oscilação do dólar ou oscilação do petróleo no mercado internacional. Então, o Brasil depende muito da oferta de petróleo internacional para garantir o seu abastecimento, né? Recentemente, nós tivemos uma medida governamental que foi, sem dúvida, importante, né? A fixação de um imposto único sobre o ICMS, porque até então cada estado tinha, portanto, o seu próprio imposto, e o resultado prático disso é a redução, não é, significativa no valor do combustível no Brasil, particularmente da gasolina. A curto prazo, essa é uma medida importante, ajuda bastante, sem dúvida, mas a Petrobras não mudou a política de preço. Não mudou a política de preço. Vai sempre depender do preço. Vai sempre depender do preço internacional. Então, há uma tendência, né, de que, para o futuro, né, para o futuro, que nós venhamos a ter novos reajustes no preço desse combustível, dessa vez, não apenas pela nossa dependência em relação ao petróleo externo, mas pela diminuição da oferta de petróleo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. E esse petróleo que o Brasil importa, Sim. vem de onde? Ele pega de onde? Esse petróleo ele vem do México, ele vem da Venezuela, ele vem de países do Oriente Médio, ele vem da Nigéria, vem do Equador. Então né? não depende tanto dessa. Não depende tanto do petróleo da Rússia. E lá, mas do preço que. Exatamente. Porque, como a tentativa hoje da União Europeia e dos Estados Unidos, né, já que eles não vão entrar em guerra fisicamente com a Rússia, a tentativa é desmobilizar economicamente a Rússia. E aí eles começam a aplicar sanções, bloqueios, exatamente. Então, o petróleo e o gás russo começam a escassear no mercado. Então, a tendência natural disso é o aumento do preço, né? Então, atinge o mercado como um todo. Exato. Né? Outra coisa importante é que boa parte dos fertilizantes, por exemplo, que são produzidos no mundo, eles hoje são produzidos levando-se em conta também componentes químicos do petróleo, ao ponto que a Rússia é um dos maiores produtores mundiais, não é, de fertilizantes. O Brasil, como tem o agro como sendo um elemento muito forte da sua economia, né, houve um temor de que houvesse um desabastecimento nesse sentido do mercado, né? Mas como o conflito ele se concentrou na Ucrânia e não na Rússia, acabou, por exemplo, não afetando a produção de fertilizantes na Rússia, né? E aí, como trata-se, por exemplo, de algo que vai ser usado para a produção não só de gêneros do agro, mas também da produção alimentar, então há uma certa coerência nesse sentido. Ora, a gente vai começar aqui a bloquear, por exemplo, petróleo, mas a gente não pode bloquear o fornecimento de fertilizante, porque isso pode reduzir a produção de alimento no mundo e vamos arrebentar o restante do mundo de fome. Entendeu? Então não afetou tanto o Brasil nesse sentido, né? Mas com relação às questões energéticas, afetou e afetou bastante. Aí de vez em quando me perguntam, e para resolver essa situação, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que ter refinarias. Nós precisamos desesperadamente aumentar a nossa oferta interna de petróleo refinado. Assim nós vamos reduzir a nossa dependência em relação ao mercado externo e nós vamos caminhar para a nossa plenitude.